Fala, queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula sobre a pós-modernidade dentro de uma perspectiva bíblica. E essa é não só a nossa última aula, como também a última aula do módulo. Então, espero que vocês tenham aproveitado bem e vocês podem também estar revisando tudo, revendo os vídeos e também procurando cada um dos professores para aumentar o conhecimento. Espero que esteja sendo tão bom para vocês quanto tem sido para mim. Hoje nós vamos falar sobre o materialismo e o ateísmo. E dentro dessa perspectiva, nós vamos iniciar definindo ou trazendo o significado desses dois termos. Nós podemos definir o materialismo como uma doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. O que é que ele quer dizer com isso? É que tudo vai se explicar através da matéria, daquilo que é palpável. Então, tudo que está dentro da questão metafísica, daquilo que a gente não pode tocar, daquilo que nós podemos chamar de espiritual, está fora do materialismo. E como não se pode comprovar, vamos dizer assim, eles não aceitam e não creem de forma nenhuma. E esse a gente poderia dizer que é o termo filosófico do materialismo. Dentro de uma perspectiva mais extensiva, a gente pode dizer que existe uma alcunha, né, da maneira cultural como as pessoas materialistas conduzem sua vida, que é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Essa perspectiva está bem evidente no mundo hoje em dia e a gente pode ver que muitas pessoas são assim, infelizmente. E algumas vezes, inclusive, dentro da igreja. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, porque muitas vezes nós estamos seguindo o mundo, nós estamos buscando coisas efêmeras, coisas que não trazem o nosso crescimento espiritual, que não vai trazer o galardão para nós no céu, que não vai nos edificar. Muito pelo contrário, vai trazer destruição. Isso é uma questão que está muito em voga e que a gente tem que ter muito cuidado. Um outro termo que a gente precisa também definir ou trazer o significado é o ateísmo. O ateísmo é a outra fachada do materialismo. Diversas são as correntes ateístas, mas todas negam a existência de Deus. Alguns afirmam radicalmente que Deus jamais existiu. Outros o veem apenas como um mito que perdeu seu significado, graças ao progresso do conhecimento humano. Então, existem dois tipos de ateu, né? Existe um ateu que ele é bem ferrenho em dizer e afirmar que Deus não existe. Já tem outros que nós podemos dizer assim, eles são mais sutis, que seria uma vertente agnóstica. Eles chegam e dizem, olha, eu acredito que existe algo, mas eu não sei dizer o que é, e algumas pessoas chegam a chamar essas pessoas de ateístas frouxos. E aí, pessoal, quero deixar bem claro que isso é um termo que as pessoas utilizam. Eu não estou dizendo que eles são isso, só para deixar bem claro. Os ateus e agnósticos questionam: se Deus é o Criador de todas as coisas, se Ele é perfeito, justo e bom, como explicar a existência do sofrimento e do mal? Queridos, o sofrimento e o mal decorrem da queda do homem, que afetou toda a raça humana. Como escreve Matthew Henry, isto acontece sob a permissão de Deus em virtude da obstinada apostasia de suas criaturas.
Dessa definição de Matthew Henry, eu gosto também muito de duas frases. Uma de C.S. Lewis, que ele vai dizer que, parafraseando, não vou dizer os termos certinhos, mas ele vai dizer que o sofrimento é o alto-falante de Deus para um mundo surdo. E existe também outra frase que é atribuída a Albert Einstein, mas que eu não posso confirmar isso, que ela vai dizer o seguinte, que Deus não criou o mal é a ausência de Deus. E nós podemos perceber muito bem isso. Em razão da queda do homem, o homem se envolveu com o pecado, o homem se tornou mal e tem cometido diversas atrocidades. Então, nós não podemos confundir isso. Muitas vezes as pessoas vêm nos questionar e fazer essa pergunta. E nós devemos também estar preparados para poder responder essas pessoas que fazem esse tipo de questionamento. Depois de nós vermos uma pequena definição, significado do materialismo e do ateísmo, agora nós vamos tentar trabalhar como refutar essas duas perspectivas do mundo pós-moderno. Em primeiro lugar, nós devemos tentar refutar o materialismo. E eu queria trazer para vocês esses dois textos da Palavra de Deus, que eu acredito que eles são autoexplicativos. A gente não precisa fazer uma exegese nele, uma hermenêutica, para entender o que o Senhor está dizendo aqui. E o primeiro texto é 1 Timóteo 6, de 8 ao 12, que diz o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Queridos, se nós fôssemos resumir esse texto, nós poderíamos dizer que Deus ele nos conclama a termos uma vida simples. Ele nos chama a termos uma vida de contentamento. Se você observar no texto, no início, ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, que nós possamos ser mais gratos e que nós não venhamos a cair na cilada do materialismo, essa busca incessante pelos bens materiais, que só trazem aflição de espírito, tristeza e ansiedade para a nossa alma. O segundo texto é bem emblemático, eu acredito que todos nós conhecemos. Mateus 6,24 vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então a gente não tem nenhuma dúvida que a gente não pode estar colocando os bens materiais, objetos de desejo, em primeiro lugar em nossas vidas. Claro que é natural nós termos ambições, nós fazermos planos, nós termos sonhos, nós querermos buscar melhorar de vida. Esse não é o problema, essa não é a questão. O que nós temos que ter cuidado é para que isso não se torne um ídolo em nossas vidas. E nisso nós precisamos ser muito cautelosos. Agora nós vamos entrar na refutação do ateísmo. E aí nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo, de um pouquinho mais de calma, de esmiuçar um pouco mais o tema, porque é uma questão mais complexa.
vamos dizer assim. Enquanto o materialismo ele envolve algo pessoal, íntimo, o ateísmo é algo externo, que a cada dia que passa nós estamos sendo cada vez mais bombardeados. Então é uma questão que merece uma atenção especial para que nós possamos entender um pouco mais sobre o assunto, mesmo que de forma panorâmica. Vocês sabem que uma aula é muito pouco para a gente esgotar esse assunto. A gente precisaria de várias aulas para poder fazer isso, mas a gente quer fazer esse pequeno panorama com vocês de refutação do ateísmo, para que isso possa ajudar você quando essas pessoas vierem questionar a sua fé. Dentro desse assunto, eu trouxe aqui para vocês os 4 cavaleiros do não apocalipse. E por que isso? Porque esses homens são considerados a vanguarda do neo-ateísmo no mundo hoje em dia. O Dawkins, o Harris, o Hitchens e o Dennett. E esses homens fazem oposição ferrenha a Deus. Acredito que dos 4, o mais famoso seja Dawkins, que escreveu o livro Deus, um delírio. E existe até um livro que se contrapõe ao livro de Dawkins, que é o livro O Delírio de Dawkins. Ele foi escrito por Joanna McGrath e é um livro, segundo dizem, eu tenho que ser honesto, eu não li o livro, mas assim, pelo gabarito das pessoas que me indicaram o livro, eu acredito realmente que ele seja um ótimo livro para nós adquirirmos e lermos. E aí eu também tenho essa pretensão. Queridos, a gente viu primeiro ali os homens que se opõem ao ateísmo. E aí eu queria trazer para vocês agora esse rapaz aí, esse senhor, pastor, filósofo, William Lane Craig. E esse homem também está na vanguarda da defesa do Evangelho, na vanguarda da apologética. E é interessante que esse homem já travou verdadeiros debates com todos aqueles 4 e parece ser unânime, um senso comum das pessoas dizerem que ele venceu todos os debates. Então é por isso que nós vamos trazer aqui 5 argumentos que William Lane Craig usa para comprovar a existência de Deus. E aí vocês podem depois pesquisar na internet os debates que ele teve com esses homens. Estão todos lá em inglês, mas com legenda. Então, assim, é muito bom. Se você se interessa pela apologética, se você gostaria de ter mais conhecimento sobre essa área, você vai ver que os vídeos são excelentes, excelentes mesmo. O primeiro argumento de William é o argumento cosmológico. E ele fala o seguinte, ele traz a seguinte premissa dos ateístas. Os ateístas vão dizer que o universo é eterno e sem causa. Ele vai também trazer uma segunda premissa dos ateístas, que o que fez com que o universo surgisse foi um evento cataclísmico conhecido por Big Bang há cerca de 13 bilhões de anos. O universo, segundo os ateístas, surgiu do nada e através do nada. No entanto, William vai propor que o universo tem uma causa diferente do nada. Se o universo existe, de onde ele vem? Ele vai dizer o seguinte, o ser que criou o universo precisa ser não causado, atemporal, não espacial, imaterial e dotado de um poder inimaginável e pessoal. Assim, o argumento cosmológico nos dá um criador pessoal do universo. O interessante é que, apesar de todos os ateístas
se firmarem fortemente na ciência, eles se baseiam apenas em teorias. Se nós olharmos para essas 3 primeiras premissas que eles falam aqui, que o universo é eterno e sem causa, isso traria para nós a conotação de que o universo é infinito. E isso em si é uma contradição. O universo é eterno e sem causa. Como isso é possível se ele surgiu através de um evento cataclísmico? Se ele surgiu através da explosão do Big Bang? Então, eles mesmos se contradizem nas suas premissas quanto ao argumento cosmológico. O segundo argumento de William Lane Craig é o argumento teleológico, é o argumento da finalidade. Ele vai dizer que as condições iniciais do Big Bang para a existência da vida desafiam a compreensão humana diante de sua precisão e delicadeza. É o que ele chama de sintonia ou ajuste fino. Ele diz que essa sintonia, esse ajuste fino, é tão grande que uma mínima mudança, mesmo que de um fio de cabelo, inviabilizaria a vida na Terra. Ele vai falar também sobre a questão das constantes, como por exemplo a constante da gravidade, desculpe, às vezes dá um branco, que é totalmente independente das leis da natureza. E por que ele vai trazer essa ideia? Porque diante desse contexto, podem existir 3 finalidades para o universo: a necessidade física, o acaso ou o design. A necessidade física é descartada justamente porque as constantes são independentes das leis da natureza. O acaso é defendido pelos ateístas, claro, que vão dizer que, na verdade, não existe um universo, mas sim um multiverso. E segundo a teoria das cordas, são 10 elevado a 500 o número de universos. E dentro desses universos, existe um universo que tem todas as condições necessárias para que a vida exista. E aí eles vão dizer que essa precisão, essa delicadeza, essa sintonia ou ajuste fino que William fala é fruto do acaso. Só que é muito mais difícil de acreditar nessa teoria, porque a probabilidade dos universos que eles propõem, do multiverso, serem para que essas constantes não sejam propensas à vida é muito maior do que para que seja propensa à vida. Então, esse é um dos argumentos que William Lane Craig usa para dizer que o argumento teleológico nos dá um design ou projetista inteligente do cosmos. E é interessante também que existe um defensor também aqui no Brasil ferrenho desse design inteligente, que é o Adalto Lourenço, que você também pode pesquisar para saber mais sobre o assunto. O terceiro argumento de William é o argumento moral. Ele vai dizer o seguinte: se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Aqui, valores objetivos são os valores morais que são válidos e vinculativos. Para o evolucionista moderno, a moral é uma mera predisposição para o animal com instintos sociais e a ética é uma ilusão.
No entanto, todos nós temos uma noção particular do que é certo e errado, moral e imoral. Disso resulta logicamente e necessariamente que Deus existe. Basicamente, ele está dizendo o seguinte aqui, que se não existem valores morais objetivos como os ateístas afirmam, então não seria nada demais, por exemplo, admitir o estupro ou admitir o assassinato. Então, acredito que todos nós vamos concordar que isso não é verdade, que as pessoas, que nós, né, a sociedade como um todo, não vemos isso como algo natural. Então nós podemos afirmar que existe sim uma moral e isso corrobora também para a existência de Deus. O quarto argumento usado por William Lane Craig é a ressurreição de Jesus. E é interessante, queridas, a gente deixar bem claro para vocês que aqui ele está trazendo fatos históricos e fatos que são corroborados por historiadores e não a visão teológica dele, enquanto crente, enquanto cristão. Ele vai dizer o seguinte: o Jesus histórico foi notável e se apresentou como autoridade divina sem precedentes na história. Afirmou que através de si o reino de Deus havia chegado, realizando diversos milagres. Mas a confirmação suprema de sua alegação foi sua ressurreição dos mortos. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, temos um milagre em nossas mãos e, assim, evidências da existência de Deus. Para além da fé, temos aqui 3 fatos que corroboram e ratificam a ressurreição de Cristo. É interessante pensar que muitas pessoas acreditam que a ressurreição de Cristo só pode ser crida apenas pela fé. Mas não é bem assim. E esses fatos que nós vamos ver agora são apontados pelos próprios historiadores. E o primeiro fato é o túmulo vazio encontrado pelas mulheres no domingo. Esse fato ele foi corretamente documentado ao longo da história e os historiadores confirmam a existência desse fato. O segundo fato são as aparições de Jesus após sua morte, em diferentes ocasiões e para diferentes públicos. E não só apenas para os crentes, para os discípulos, mas também para incrédulos, para céticos e até para seus inimigos. E o terceiro fato é a crença dos discípulos originais, mesmo ao custo de suas vidas. Queridos, essa é a indagação que ele faz. Se fosse mentira, se não fosse verdade, os discípulos estariam dispostos a morrer por essa mentira? Ainda mais sendo judeus, eles tinham toda uma predisposição para não crer na ressurreição dos mortos antes do final dos tempos. Mas mesmo assim, mesmo com tudo que eles tinham aprendido, mesmo contra a sua cultura, eles creram, eles mudaram totalmente. E isso, os próprios historiadores vão dizer que foi porque esse fato realmente existiu. Esse fato realmente aconteceu. O nosso último argumento é a experiência imediata de Deus. Aqui, na verdade, não é bem um argumento, e sim uma convicção que Deus existe e que não se dá através de um argumento, como falamos, mas simplesmente através de uma experiência imediata com Ele. Os filósofos chamam essas crenças de crenças propriamente básicas. Se baseiam no sistema de convicções de uma pessoa e nós podemos citar como exemplo a crença no passado ou
na crença na existência de outras mentes como a nossa. Essas crenças são formadas por nossas experiências. É uma crença baseada no empirismo. E todos aqueles que buscaram o Senhor de todo o coração têm o privilégio dessa experiência imediata, tendo certeza e convicção da existência de Deus. Queridos, nós somos privilegiados. Se você crê no Senhor porque você teve uma experiência com Ele, não existe nada mais sublime. E de todos os argumentos, com certeza esse é de longe o mais importante. O justo viverá pela fé. E se você crê nisso, é porque o Senhor te escolheu, o Senhor te deu o dom do amor e Ele nos ama, te ama tão profundamente, que morreu na cruz para nos salvar, para nos limpar de todo o pecado, para nos livrar da morte. Nós vimos o que é o materialismo, o que é o ateísmo, como refutar essas duas doutrinas que são nefastas e têm destruído muitas vidas mundo afora. E agora nós vamos ver como escapar dos males ideológicos dos últimos dias, que é importantíssimo. Como é que você pode se blindar? Como é que nós podemos nos blindar para que essas ideologias não tomem conta de nossas vidas? Primeira coisa que nós precisamos fazer é aprofundar as nossas convicções cristãs. Eu queria ler com vocês Efésios 4, do 11 ao 16, que diz o seguinte: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos colocar os nossos dons e talentos em prática. Nós não podemos cair no engano de achar que nós não temos nenhuma habilidade. Nós não temos nada de eficiente para entregar ao Senhor. Nós podemos servir a Deus. Só precisamos nos colocar diante dEle. E eu tenho certeza que você tem algo que você pode dar ao Senhor. Eu acredito que isso seja o recurso mais caro que existe no mundo, mas que todos que estão vivos têm, que é o tempo. Então nós podemos dedicar o nosso tempo ao Senhor e assumir um compromisso com Ele, nos colocando de joelho, orando, buscando a Deus, para que Ele se revele a nós, para que Ele nos mostre como, quando e onde nós devemos servir a Ele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando nós fazemos isso, nós estaremos nos fortalecendo. E aí será muito mais difícil que Satanás venha nos enganar, que essas ideologias venham entrar em nossa mente, que elas venham fazer morada em nosso coração. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, nós não podemos perder isso de vista. Cristo é a cabeça. É Ele que tem que nos mostrar o caminho, e com Ele nós estaremos seguros.
Segunda maneira de nós escaparmos dos males ideológicos dos últimos dias é discernindo o que está por trás do pós-modernismo. Eu queria ler para vocês 2 Coríntios 2, 14 e 15, que diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Queridos, Ele é a cabeça, é Ele que nos conduz em triunfo. Nós não temos o que temer. E, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, para que nós tenhamos discernimento, nós precisamos deixar que Cristo nos conduza. E dessa forma nós possamos manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós não podemos nos acovardar. Onde quer que estejamos, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume dele, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E nós precisamos, queridos, caminhar com o Senhor e, através do conhecimento que Ele nos dá, discernir as coisas espirituais. É impressionante como pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm seguido ideologias, pessoas e vertentes que são totalmente antibíblicas. Então nós precisamos buscar esse conhecimento. Você deve ter tido algum exemplo, ou já deve ter visto pessoas, inclusive, que se rebelam contra seus pastores, mesmo reconhecendo que eles são homens de Deus, mesmo reconhecendo que eles são homens íntegros, pelo simples fato deles se manifestarem politicamente, por exemplo. Então, será que isso é razoável? Será que nós estamos tendo o discernimento correto, tendo esse tipo de atitude? Será que nós temos visto com os óculos corretos? Será que nossa perspectiva está certa? Eu acredito que não. Então nós precisamos realmente refletir sobre quem tem nos dado discernimento, a quem nós temos buscado para ter conhecimento. Queridos, por fim, acredito que para nós escaparmos dos males ideológicos dos últimos dias, nós precisamos desenvolver uma visão apologética. Nós precisamos desenvolver uma visão de defesa da nossa fé. Nós precisamos ter coragem, ousadia para pregar o Evangelho, para falarmos de Cristo, para mostrar quem somos, para que as pessoas assim glorifiquem a Deus. Queria compartilhar com vocês 2 textos que falam muito para nós sobre isso e que demonstram como deve ser a nossa conduta dentro dessa perspectiva de uma visão apologética. 1 Pedro 3, 14 ao 16, ele diz o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queridos, sempre é sempre. Não é algumas vezes ou só quando for conveniente. Nós precisamos ter essa perspectiva apologética e entender e nos vermos como cristão antes de ser um profissional, para que nós possamos nos ver como cristão antes de nos vermos como um estudante, como um filho,
independente do papel que nós estejamos desempenhando naquele momento, que nós possamos colocar a nossa identidade enquanto cristãos acima de tudo. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, queridos, aqui traz também um conselho importantíssimo de Pedro. Nós devemos nos posicionar com mansidão e temor, com boa consciência. E nós temos que ter cuidado para nós não sermos arrogantes, nem sermos legalistas. E muitas vezes, nós mesmos somos responsáveis por toda a aversão que algumas pessoas têm contra o Evangelho. Contra o verdadeiro Evangelho, na verdade. Porque muitas vezes, algumas pessoas não entenderam o que significa o Evangelho e agem de forma arrogante, soberba, altiva, trazendo condenação para si mesmo. O segundo texto que eu queria ver com vocês é 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Ele diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, esse texto ele nos traz uma pergunta que está patente. Desculpem. Ele fala que muitos não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E a pergunta que eu faço a vocês e que eu me fiz é a seguinte: nós temos seguido ao Deus verdadeiro, ao Cristo ressurreto, ou nós temos buscado criar um Deus à nossa imagem e semelhança, segundo a nossa conveniência? É impressionante como nós vemos pessoas defendendo coisas que são totalmente antibíblicas, com o único intuito de fazer com que Deus se amolde à sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você prefere, aquilo que nós, de forma arbitrária, entendemos ser o certo. Infelizmente, é cada vez mais comum nós ouvirmos comentários do tipo: não, Deus não pode existir, porque se Deus existe, foi o que a gente viu lá atrás, como é que existe tanto mal no mundo? É como se fosse a criatura querendo entender o Criador, definir o Criador, delimitar o seu Deus, determinar como ele deve agir. Queridos, isso nunca vai acontecer. Nós precisamos entender que Deus é soberano e que Ele não divide a glória dele com ninguém. E glória a Deus porque Ele é infinito em sua perfeição, em seu amor, em sua bondade, em sua longanimidade. E Ele, muitas vezes, nos permite e tem paciência quando nós caímos nesse erro. E talvez você possa dizer:
Eu jamais faria isso. Mas a verdade é que às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Quando a gente deixa de buscar o Senhor, quando a gente deixa de colocar o nosso joelho no chão, quando a gente deixa de ler a palavra, de ter momentos devocionais, momentos de reflexão, nós fazemos isso. E aí a nossa vida se enche de ansiedades, de preocupação, de tristeza e de uma série de coisas que não fazem bem. E é esse o desafio que eu queria trazer para vocês, para que você faça uma autoavaliação. Nós não vamos ter prova, mas que você possa, de repente, colocar no papel, fazer uma autorreflexão e pensar como é que está a sua mente e o seu coração. Será que tem reinado dentro de você o amor, a misericórdia, a humildade? Ou será que tem reinado a cólera, o desespero? Basta que nós nos afastemos um pouco do Senhor para que todos esses sentimentos ruins venham à tona. Então que você possa estar pensando como você pode melhorar, como essa matéria impactou a sua vida, quais foram os desafios que o Senhor trouxe à sua mente através de tudo que você aprendeu nesse curso. Então que você possa realmente se colocar diante de Deus, orar ao Senhor, fazer essa autoavaliação e, por fim, compartilhar com alguém. Eu acredito que você vai ter pelo menos uma pessoa em que você confia para abrir seu coração. E aí você vai ter a oportunidade de compartilhar e de repente ter um momento divino, de saber que você não está sozinho e que existem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, têm a mesma luta e, o mais importante, estão juntas com você. Então que nós possamos estar buscando ao Senhor e que nós possamos estar ajudando uns aos outros. Por fim, queridos, eu quero desejar a vocês bons estudos, que vocês continuem buscando conhecimento e o aprendizado. E assim como eu fiz na outra aula, eu queria indicar 2 outros livros também sobre o assunto. O primeiro é esse livro aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã. Um livro muito interessante que vai trazer muitas coisas sobre a pós-modernidade e qual deve ser a conduta e a perspectiva do cristão. Eu não vou nem me atrever a falar o nome do autor, mas está aqui, vocês vão poder, pesquisar aí na internet. Tá o nome do livro e o nome do autor. E o outro livro que eu queria indicar para vocês é esse daqui, ó. Somos Todos Teólogos, de Sproul. Uma introdução à teologia sistemática, também interessantíssimo, traz muitas definições boas, muito conhecimento bom e que a gente possa tornar isso uma prática em nossas vidas, né? A busca pelo conhecimento, a leitura, não só da palavra de Deus, mas também de bons livros. E aí, se você tem alguma dúvida, procure pessoas que você sabe que vão te indicar bons livros, porque realmente hoje em dia a gente tem que ter cuidado, porque é muita gente escrevendo sobre tudo. E de repente você só precisa dar o primeiro passo. Às vezes a gente perde tanto tempo com redes sociais e programas realmente que são nocivos e que não trazem
benefício nenhum para nós. Então que a gente possa estar mudando a nossa forma de ver as coisas e que a gente possa estar aprendendo a investir melhor o nosso tempo. Esse recurso tão precioso que o Senhor nos dá. É o recurso mais precioso que nós temos. Amém, queridos? Eu queria terminar essa aula com essa frase de Charles Spurgeon, pastor batista, que recebeu a alcunha de Príncipe dos Pregadores. Ele diz o seguinte: a Igreja de Cristo é o único exército que só avança de joelhos. Glória a Deus.